Momento Insight, à luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje iremos falar a respeito dos cananeus. Iremos desvendar as verdades escondidas em quem anda como uma hiena. Isso mesmo, uma hiena. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 10, a partir do versículo 19. Vamos ler. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra e Adimá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações, até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Cananeus em hebraico significa descendente de Canaã, mercador, negociante. Sidom em hebraico significa pesca, caçar, peixe abundante, lugar de peixe. Gerar em hebraico significa lugar de pousada, permanência, alojamento. Gaza em hebraico significa forte e vigoroso. Sodoma em hebraico significa ardente, flamejante, mistério, queima, conflagração, incêndio. Gomorra em hebraico significa submersão, conflagração. Adimá em hebraico significa terra, terrosa, avermelhada. Zeboim em hebraico significa hienas, gazelas, ajuntamento de tropas. Laza em hebraico significa greta, rachadura ou fenda. E Cã em hebraico significa estar quente, tornar-se quente, quente. Mas o que isso quer dizer? Como eu disse, cananeus em hebraico significa mercador, negociante. E quem anda como um mercador, como um negociante, que é aquela pessoa que dá mais valor para as coisas dessa terra do que para as coisas de Deus, ele coloca o seu termo, ele consegue ir até Sidom, que é pesca, caçar, peixe abundante, lugar de peixe. E o que isso quer dizer? Na Bíblia Sagrada, Jesus ele disse que chamou seus discípulos e que ia fazer ele pescador de homens. Ou seja, peixes na Bíblia também faz uma alusão a homens. Então, estas pessoas que andam como mercadores, eles também fazem até muitas vezes a obra de Deus. Eles se estabelecem em lugares onde tem peixes em abundância, onde tem homens em abundância para aceitarem o reino de Deus, para aceitarem a Jesus, ok? Só que aí ele faz o quê? Ele coloca o seu limite em Gerar, que é lugar de pousada, permanência, alojamento, ou seja, ele faz deste lugar onde tem muitos peixes, onde tem muitas vidas que podem aceitar Jesus, um lugar de permanência, de pousada, de alojamento, né? Então tem dois tipos de pessoas dessa forma: aquele que está na igreja e faz daquele lugar um lugar de pousada, né? De alojamento, de permanência, ou seja, ele fica lá no banco, ele ouve a palavra de Deus, ouve, mas ele não se envolve no ministério, ele não faz as coisas da obra. Como também tem aquela pessoa que ele já se estabeleceu como líder, às vezes ele é até mesmo um pastor, ou até mesmo um apóstolo, e ele fez daquele lugar, da igreja do Senhor, um lugar de pousada, de permanência, de alojamento. Então ele coloca o seu limite até Gaza, que em hebraico significa forte, vigoroso. Ele vai ficando forte, ele vai ficando vigoroso. Por quê? Porque ele vai se alimentando da palavra de Deus. Ele vai estar ali, ele está ali pregando muitas vezes a palavra de Deus, né? E aí ele coloca o seu limite em Sodoma. E o que isso significa? Ardente, flamejante, mistério, queima, conflagração, incêndio. E o que isso quer dizer? Que arde, que queima, impetuoso, violento, que tem esplendor. Ou seja, muitas vezes essas pessoas, por estarem ali na igreja, eles têm um certo esplendor. Por estarem ali na igreja fazendo a obra, pregando, eles até pregam a palavra de Deus, mas eles pregam de uma forma aonde queima as pessoas, né? E o que acontece? Eles muitas vezes utilizam o quê? De mistérios, né? Eles dizem, não, Deus me revelou tal coisa, e você tem que aceitar, né? Eles não te mostram na palavra de Deus, né? Eles falam as coisas, você tem que obedecer, pronto, e acabou, né? É como se você fosse uma vaquinha de presépio, né? Eles dão as ordens e você, sem nem te mostrar na palavra de Deus aquilo que eles estão falando, eles utilizam o mistério, a revelação, dizem que Deus falou e você tem que se submeter, né? Então muitas dessas pessoas estão desta forma, amém?
E eles então colocam seu limite em Gomorra, que é submersão, conflagração. E o que isso quer dizer? É voltar-se para si mesmo, né? Submersão é você voltar para si mesmo, né? Você vive em seus próprios pensamentos, naquilo que você acredita, naquilo que você idealiza, né? É uma espécie de egoísmo, ou seja, eles pregam somente aquilo que convém a eles, eles agem da forma somente como convém a eles, né? E eles mesmos não vivem aquilo que eles pregam, eles mesmos não fazem aquilo que eles mandam os seus discipulados, as pessoas que estão abaixo deles fazerem, né? E eles geram o quê? Um grande incêndio, uma grave conturbação social e política. É isso que significa conflagração, né? E o que isso quer dizer? Eles mobilizam muitas pessoas, né? Tem igrejas aí que são gigantes, prósperas, diversas filiais, né? Eles aglomeram muitas pessoas, né? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que avaliar os espíritos, né? Nós temos que avaliar as revelações, nós temos que ver aquilo que vem de Deus, reter o que é bom, o que não é bom nós temos que descartar, amém? Por quê? Porque tem muitos líderes que eles estão sujos com as coisas dessa terra. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus diz que ali, então, aqueles cananeus, eles colocaram seus limites até Adimá, que em hebraico significa terra, terrosa, avermelhada. E o que isso quer dizer? Que tem aspecto, aparência, mistura de terra, sujo de terra. Ou seja, sujo das coisas deste mundo, das coisas terrenas. Amém? Então muitas das pregações falam das coisas deste mundo. Muitas das pregações é para que as pessoas, os seus liderados, façam aquilo que eles querem. Amém? E aí então eles colocam os seus limites em Zeboim, que significa hienas, gazelas, ajuntamento de tropas. Ou seja, eles ajuntam muitas pessoas, eles fazem tropas como se fossem um exército. É como se eles fossem os reis, os seus presbíteros, os seus diáconos, os seus liderados fossem ali os seus conservos, e o que eles mandam ali, todo mundo tem que obedecer, e o povo abaixo vai obedecer, ou seja, uma pirâmide. Eles não veem o reino como algo horizontal, eles veem como algo vertical, aonde Deus está acima de todos, e aí depois vem o pastor ou o apóstolo, aí depois vem os presbíteros, depois vem os diáconos, e se você tiver uma opinião que seja contrária a qualquer coisa que eles falaram, você está em rebeldia, você está em desacordo com a palavra de Deus, você está fora, você é tratado como um bandido, você é tratado como alguém imundo, como alguém que está em pecado, eles te banem da congregação. Você pode até estar lá dentro congregando, você pode estar até frequentando a igreja, mas eles te isolam, né? Amém? Muitas vezes é isso que acontece, né? Mas eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da hiena. São homens e mulheres hienas. E o que isso quer dizer? As hienas, elas parecem com cachorros, né? O cachorro é o quê? Um animal amigável, né? Domesticável, né? Porém, as hienas são lobos selvagens. E o que a palavra de Deus nos adverte? Que existem muitas pessoas com aspectos de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores, né? E muitas vezes esses líderes, essas pessoas parecem cachorros amigáveis, parecem pessoas do bem, pessoas fiéis. O cachorro é uma pessoa fiel, mas no fundo eles são lobos devoradores, ou seja, eles só vão de encontro àquilo que eles querem. Eles são carnívoros e predadores de leões. É isso mesmo. Sabe o que essa passagem me faz lembrar? Faz lembrar o quê? Que Daniel, quando ele não quis fazer a vontade do rei, ele foi colocado dentro de uma cova com leões. Para quê? Para ser comido pelos leões. E muitas vezes esses líderes se colocam desta forma. Amém? Qualquer pessoa que tem uma opinião um pouco divergente, um pouco contrária, né, e tenta explanar a sua visão, ou tenta entender dentro da palavra de Deus a ordem que o líder deu, e se eles não conseguem convencer a pessoa, então eles fazem o quê? Eles comem essas pessoas, eles jogam nas covas dos leões, eles jogam na fornalha de fogo ardente, amém? Então eles são predadores de leões. Por quê? Porque se Jesus Cristo de Nazaré é o leão da tribo de Judá, e nós somos os seus irmãos, nós somos o quê? Leãozinhos, né? E as hienas, elas comem os leões. Ou seja, aqueles que foram chamados para serem reis e sacerdotes, aqueles que foram chamados para reinar com Cristo Jesus. Amém? E as hienas, elas comem cocô, ou seja, um alimento sujo, né?
E o que isso significa, meus irmãos? Significa que muitos desses líderes eles estão pregando para as pessoas um alimento sujo, né? Eles comem cocô e então eles repartem cocô. É aquelas pessoas que eles não buscam sempre uma revelação. Eles ficam o quê? Pregando sempre as mesmas coisas, né? As coisas que eles pregam não têm ali a unção para trazer mudança, para gerar mudança na vida das pessoas, né? Eles pregam, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus está mudando hoje a sua história. E o que acontece? Passa a semana e não mudou nada. Passa outra semana, só piorou a situação. Aí eles vêm com uma pregação assim: é porque no mundo teremos muitas aflições. Ou seja, aquilo que ele pregou a semana passada, agora já não é mais. Por quê? Porque não mudou a vida da pessoa, né? Por quê? Porque eles trazem o quê? Um alimento ralo. Eles trazem cocô de alimento. E eles comem esse cocô e repassam isso para as pessoas, né? E as hienas, as fêmeas, elas são as dominadoras do bando. Elas que mandam na manada. Como quem? Como Jezabel e Acabe, né? A rainha Jezabel queria dominar o reino, né? Então ela casou com o rei e ela não podia. Para quê? Porque ela queria ser rainha, ela queria dominar. Amém? E aí ela manipulava a situação. E o que isso significa? Você já viu uma situação aonde você traz para o seu líder ou para alguém uma questão diferente daquilo que eles estão pregando, ou que você não concordou por algum motivo, você quer entender um pouco melhor, e aí a sua opinião é um pouco divergente, você quer entender, você explana, você até traz na palavra de Deus que aquilo que ele está pregando está errado. E aí o que acontece? Na semana seguinte, quem vem pregar? É a pastora. Aí ela vem pregar, ela desce a cajadada em você. O que é isso? Espírito de Jezabel. Por quê? O pastor não conseguiu ali manipular a ovelha, não conseguiu mostrar dentro da palavra de Deus a opinião dele, ele quis impor aquilo que ele acredita na vida da ovelha. Como ele não conseguiu, ele chegou em casa, desabafou para a esposa, desabafou para a mulher. Aí na semana seguinte veio a pastora ali, ó, cajadada na ovelhinha. Uma palavra, o quê? Com uma espada flamejante, uma palavra que queima, uma palavra que arde, que vai direto para aquela vida ali, para aquela vida que não quis, vamos dizer assim, concordar com a opinião ali do líder. Então é assim que foi feito com Daniel. Quando Daniel não quis concordar, jogaram ele aonde? Na fornalha de fogo ardente, na cova dos leões. E é assim que muitas homens e mulheres hienas, né, têm se levantado no meio do reino de Deus e comido as ovelhas, tirado a lã das ovelhas. Amém? E aqui também diz o quê? Que seriam como gazelas. As gazelas, elas vivem em bando de machos e fêmeas e mistos, com cerca de 60 indivíduos, mas pode formar bandos gigantescos com mais de 1000 indivíduos. Ou seja, meu irmão, não é porque a tua igreja tem 1000 pessoas, tem 2000, porque você tem 30 igrejas, 100 igrejas, que você está fazendo o que é correto. Amém? Às vezes você está manipulando as pessoas. Às vezes você está pregando algo que, em vez de estar gerando vida, está trazendo morte. Às vezes tem um monte de pessoas ali mortas dentro daquela igreja. Pessoas que foram oprimidas. Amém? E que estão ali porque amam a Deus, mas nada muda na vida delas. E elas estão infelizes ali no meio do povo. E por quê? Porque elas têm que permanecer ali, porque elas têm que submeter à liderança que foi constituída sobre a vida delas. Mas infelizmente é uma liderança hiena. Amém? A gazela de Thompson tem listras pretas na face e no corpo, o que ajuda a disfarçar a silhueta do animal, dificultando que seja vista à distância. Ou seja, meus irmãos, é o joio e o trigo, né? São o que? Os fariseus. Por fora eles aparentam, né, um aspecto de bondade, de misericórdia, mas por dentro são lobos devoradores. Né? Eles vão lá e oprimem o povo, vão lá e castigam o povo, tira do ministério. A pessoa fez alguma coisa errada, alguma divergência, bota de banco, não pode mais fazer a obra de Deus, bota um X na pessoa, né? Persegue a pessoa, dá ordem para os liderados perseguir aquela pessoa. Né? E aí então essas pessoas, elas colocam seus limites em lasa, que é greta, rachadura, fenda. O que isso significa? Eles procuram uma brechinha, um erro na sua vida, qualquer coisa que você possa ter feito de errado, para vir então e te dar cajadada, para vir então e querer se colocar como Deus superior sobre a tua vida e dizer: olha, eu sei de tudo, eu sou ungido do Senhor, e é o seguinte, você está errado nisso, 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 nisso e nisso.
olha, você está fazendo isso, isso, isso errado. Ou seja, toda hora eles te julgam, toda hora eles te repreendem, mas eles não te servem para consolar. Quando você precisa de uma ajuda, eles não vão na sua casa, eles não veem se você está precisando de alimento, eles não te dão uma cesta básica, eles não oram por você todos os dias, eles não apresentam o seu nome diante de Deus, né? Então eles pregam que você deve orar pelos outros, mas eles mesmos não oram por você. Eles falam que você tem que dar alimento, mas eles mesmos não dão alimento. Ou seja, eles dizem que são família, que eles estão juntos, mas eles não te visitam. Eles não visitam as casas das ovelhas, eles não acompanham de perto. Amém? Eles têm muitas pessoas na igreja, mas eles não acompanham de perto cada ovelha, cada pessoa e nem colocam os seus liderados para acompanhar. Né? E aí então eles geram o quê? Que é estar quente, tornar-se quente. Ou seja, eles estão sempre ali, parecendo quentes em Deus, né? Sendo vistosos, pregando palavras de revelação, palavras de fogo, se mostrando bem quentes, mas no fundo eles não estão quentes. Eu quero explicar um pouco mais isso na palavra de Deus, amém? Em Sofonias 2, versículo 4, diz assim: porque Gaza será desamparada e Ascalão assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom será desraigada. Gaza, como eu disse, é aquele que é vistoso, que é forte. Aqui a palavra de Deus diz que aquele que é vistoso, que é forte, será desamparado, né? E Ascalão assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom será desraigada. Por quê? Porque Deus veio para os oprimidos. Deus veio para os necessitados. Amém? Ele não veio para aquele que é forte, para aquele que é o ungidão de Deus. Não, ele veio para aquele que é humilde. Como que ele entrou em Jerusalém? Ele entrou em cima do quê? Num burrinho, num jeguinho. Ele não entrou ali, sabe, numa carroça, num carro de fogo. Não, ele entrou simples, humilde. Amém? Aí a palavra de Deus diz o quê? Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. Ou seja, aqui a palavra de Deus está dizendo que ele viria contra os mercadores, contra os negociantes da palavra. Amém? Quando Jesus chegou no templo, o que ele viu? Um monte de homens vendendo, né, indulgências, vendendo ali pombos, fazendo da casa de Deus um comércio, vendendo a santidade, vendendo o Espírito Santo, né? E por que isso? Aí o que ele fez? Chicoteou tudo, jogou tudo no chão e falou: isso aqui é casa de oração para todos os povos, e vocês transformaram ela num covil de ladrões, né? Então, meus irmãos, é algo muito sério. O que nós estamos fazendo da casa de Deus? Tem homens e mulheres que criam eventos sociais somente para arrecadar recursos financeiros. Amém? Por quê? Porque estão mais preocupados com o quê? Com o dízimo, com a oferta. Estão mais preocupados com o quê? Com pagar as contas no final do mês. Estão mais preocupados com o quê? Em construir templos gigantes. Estão mais preocupados com o quê? Não com as vidas, né? Não com aqueles que estão ali nas ruas, com aqueles que estão passando fome, necessitados. Não, pelo contrário, quando esses chegam na porta ali, bêbados, querendo entrar na igreja, doentes, depressivos, amarrados, cheios de demônios, o que eles fazem? Expulsa da casa de Deus. Meus irmãos, vamos acordar. Eu não estou dizendo para você que você não tem que estar numa igreja, você tem que estar. Né? Em Atos dos Apóstolos diz que nós temos que congregar no templo de casa em casa, mas nós temos que avaliar aonde nós estamos, né? A quem nós estamos nos submetendo, se é a Jesus Cristo de Nazaré ou se é a homens. Amém? Você pode estar dentro da casa de Deus, mas se alguém te pregar algo que Jesus não pregou, você não deve obedecer. Você tem que obedecer a Jesus. Daniel, ele não obedeceu ali o rei, ele obedeceu a Deus e ele foi justificado por Deus. Amém? Em nome de Jesus, tá? E aí o que acontece aqui, a palavra de Deus diz o quê? E ouvi, ó escárnio de Moabe, os injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, o restante do meu povo os possuirá. Ou seja, é exatamente aquilo que eu disse. Amém? Eles colocam o termo deles em Sodoma, colocam o termo deles em Gomorra, né?
E o que aconteceu com essa cidade? Essa cidade virou uma cidade o quê? Totalmente maliciosa, totalmente pecaminosa. Ela foi destruída por fogo dos céus. Por quê? Porque o povo havia se corrompido naquele lugar, os líderes haviam se corrompido naquele lugar. Amém? Eles estavam se prostituindo com outros deuses, eles estavam negociando a palavra de Deus, eles não estavam fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, que é cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do oprimido, internar ali o necessitado que precisa ser curado das drogas. Não, meus irmãos, nós temos que estar fazendo a obra na rua, a igreja é chamado para fora, amém? Não estou dizendo que você não tem que estar na igreja, você tem que estar na igreja também, mas se você não está fazendo a obra na rua, você está negligenciando a palavra de Deus, amém? Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração, eu sou e não há outro além de mim, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todo o que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Ou seja, muitos estão assim, despreocupadamente, fazendo a obra de Deus. Muitos estão assim, achando que eles são reis e não Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E aqui Deus está advertindo que essas pessoas que andam desta forma serão desraigados. Amém? Em Naum 3, versículo 1 diz, ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rochas, e os cavalos atropelam e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortes e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Ou seja, muitos líderes têm usado da palavra de Deus como uma espada flamejante, para cortar os irmãos, para apontar o erro dos irmãos, amém? Para querer ali, sabe, manipular aquilo que eles querem que os seus liderados façam, amém? Da forma como eles acreditam, muitas vezes pegando versículos separados, né? Muitas vezes não analisando o contexto geral da situação, né? Colocando a ferro e fogo as coisas e matando pessoas dentro da casa de Deus, né? Ali haverá muitos cadáveres, né? Defuntos e tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Ou seja, esses homens eles estão mais interessados o quê? Nos recursos financeiros, estão mais interessados o quê? Em impérios, em serem reis, em terem igrejas gigantes com milhões de membros, ao invés de cuidar particularmente de cada vida verdadeiramente. Amém? Então aqui a palavra de Deus diz o quê? Que ela é como se fosse a meretriz. E quem é a meretriz? A Jezabel, a manipuladora, né? Aquela que queria ser rainha, né? E aí o que ela faz? Ela usava de feitiçaria, de manipulação, de sedução. Ela seduz o povo, né? Com mentiras, seduz o povo, né? Olha, se você fizer tal coisa, Deus vai se agradar de você, ó. Talvez você consiga se tornar um presbítero aqui dentro da igreja, talvez você consiga se tornar um pastor ou alguém, né? Oferecendo cargos, oferecendo cargos de liderança, amém? Para quê? Para conseguir aquilo que eles querem, né? Que é continuar ali como reis, né? Como é que o império foi conquistado, né? Quando um rei chegava numa terra onde ele não conhecia ninguém e ele desbravava aquela terra, ele fazia o seu quartel-general no centro. E aí ele pegava o quê? Pessoas ali que se submetiam à sua liderança e começava a dar cargos, né? Ó, você vai ser coronel, você vai ser desembargador, você vai ser tal coisa. E aí ele falava, ó, pega essa terra aqui depois do meu templo, aqui depois do meu terreno e vai construindo aqui o seu campo, a sua casa. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia que quando viesse uma outra nação, outro rei para tentar tirar ele dali, ele tinha colocado muitas pessoas abaixo dele ali para ele não cair. Então até a pessoa invadir e chegar ali no templo dele, chegar ali na casa dele, no império dele, ali onde ele dormia, onde ele ficava, tinha que passar por muitas outras pessoas, destruindo muitas outras casas, destruindo muitas outras coisas. E muitas vezes as pessoas estão fazendo isso dentro da casa de Deus, amém? E a palavra de Deus diz, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela?
donde te buscarei consoladores? És tu melhor do que Noamon, que está sentada entre os canais do Nilo, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força e não tinha fim. Put e Líbia foram o seu socorro. Todavia foi levada cativa para o desterro. Também os seus filhos foram despedaçados nas estradas, e todas as ruas e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagada e te esconderás, também buscará força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, cai na boca do que há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres. As portas da tua terra estarão de tudo abertas aos teus inimigos, o fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira as águas para o cerco, reforça a tua fortaleza, entra no lodo e pisa o barro, pega a forma para os tijolos. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Consumir-te-á como a locusta, multiplicai como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu, a locusta se espalhará e voará. Ou seja, eles estão formando muitas vezes um exército de negociantes. Amém? Da palavra de Deus, né? Que muitas vezes comem o povo, amém? Usam, tiram a pele do povo, ou seja, coloca você para abrir e para fechar a igreja, coloca você para ficar limpando o chão, coloca você para ficar ali só servindo, servindo, servindo. E quando você precisa de uma ajuda verdadeiramente, meus irmãos, eles não estão ali para te ajudar. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Eu não estou dizendo que você não tem que fazer a obra de Deus, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Eu não estou dizendo que você não deve limpar a casa do Senhor, eu não estou dizendo que você não deve abrir a igreja. Não é isso, meus irmãos. Se você trabalha em algum lugar e está ali, né, trabalhando com uma pessoa, não é isso. Mas estou dizendo que quando você precisa deles, eles não estão ali com você, mas eles te cobram muitas coisas. Amém? É isso que você tem que analisar os espíritos. Amém? Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Ou seja, meus irmãos, ali os príncipes são como os gafanhotos. O gafanhoto, como chega numa colheita, o que ele faz? Ele come tudo, ele devasta tudo, né? Então, ou seja, quando está na hora de você ser recompensado, você não é recompensado. Eles comem tudo, comem a sua herança, comem tudo que você tem para dar. Amém? Ou seja, no dia de frio, eles estão ali, junto com você, né? Mas quando fez sol, eles saem voando na frente, saem conquistando aquilo que eles têm que conquistar e esquecem tudo que você fez para eles. Amém? Os teus pastores dominarão, ó rei da Síria, os teus ilustres repousarão, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Ou seja, muitas pessoas têm se espalhado da igreja do Senhor. E por que isso? Por causa desse tipo de pessoas, desse tipo de liderança. Amém? Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos que ouvirem a tua fama baterão a palma sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Ou seja, são pessoas que estão dentro da casa do Senhor, governando o povo de Deus de uma forma maliciosa. Amém? Em Salmos 22, versículo 16 diz: Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Isso traz a alusão àquilo que Jesus passou. Amém? Ou seja, quem rodeou ele? Cães, pessoas que pareciam amigáveis, pessoas que pareciam fiéis, era o seu próprio povo. Ou seja, um ajuntamento de malfeitores o cercou, né? Mas fizeram o que com ele? Crucificaram, transpassaram as mãos e os pés. Ou seja, não deixaram ele andar da forma como ele devia e nem fazer a obra da forma como ele devia. Muitas vezes é assim que tem acontecido dentro da casa de Deus. Amém? Às vezes o seu próprio povo tem te vendido. Mas eu te digo, meu irmão, você não está sozinho, amém? Porque ali, quando Elias achou que ele estava sozinho, Deus falou: eu sou contigo. E olha, tem 70.000 que não se dobraram a Baal. 70.000 que não se dobraram para as feitiçarias, que não se dobraram, que não se tornaram negociantes da palavra, que seguem verdadeiramente a justiça, que servem de todo o seu coração, amém? Que não tem balanças enganosas, que não julgam o povo de uma forma errada, amém? Em Jó 30, versículo 14 diz: à direita se levantam os moços,
empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Ou seja, meus irmãos, aqui é isso. Eles ficam olhando para a sua brecha, para o seu erro, para onde você está errando, para onde você ainda precisa ser aperfeiçoado por Deus, e ficam ali, sabe? Não de uma forma como consolador, como um amigo, como um ajudador, que caminha lado a lado com você, porque a palavra de Deus diz que na dificuldade, amigos se tornam melhores do que irmãos muitas vezes, né? Que a dificuldade faz uma amizade mais forte do que a de irmãos. Mas não, muitas vezes o que eles têm feito é o quê? Eles levantam-se, empurram os seus pés, preparam contra você caminhos de destruição, laços para a sua vida, te amarram, amém? E o que eles fazem? Promovem a miséria. Meu, tem homens e mulheres de Deus dizendo para as pessoas não frequentarem tal lugar do irmão. Sabe por quê? Porque o irmão ali fez alguma coisa que desagradou o líder ou teve uma opinião contrária. E eles estão manipulando até dessa forma, dizendo, se afasta daquele irmão ali. Não consome mais um suco lá na venda do irmão lá, não, viu? Se fosse você, eu não ia lá, hein? O irmão está em rebeldia, o irmão está em pecado, hein? Olha, não faz isso não, hein? Não vai em tal estabelecimento ali não, porque eu fiquei sabendo ali que o irmãozinho deu uma brecha lá na igreja, com o pastor e isso. Meu irmão, misericórdia, quem é você para julgar? Quem é você para condenar? Cuidado, você está à frente de homens e de mulheres. Você pode levar a pessoa para a miséria. Está na palavra de Deus aqui, desbarataram o meu caminho, promovem a minha miséria. Contra eles não há ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra, ou seja, homens e mulheres que ficam perseguindo a honra do outro, né? Acham que estão certos, acham que Deus fala com eles, e ali, fala, aquele outro ali, cuidado com ele ali, hein? Não é um homem de Deus, não é fiel. Olha, homens que não têm abençoado relacionamentos dentro da igreja, porque dizem, aquele irmãozinho ali, não sei não, hein, irmã? Olha, cuidado, ou seja, o irmão fez uma coisinha de errado porque ele não sabia, ou ele cometeu um erro, um equívoco, e aí os líderes colocam um X naquele irmão e vendem ele para o Egito, assim como venderam José, né? Os irmãos ficaram com inveja ali e venderam José para o Egito, né? Arrancaram a capa dele, a autoridade, o ministério, arrancaram tudo e falaram, vamos falar que ele morreu, vamos difamar a honra do irmão, falar que ele morreu, se desviou dos caminhos do Senhor, olha lá, não serve mais a Deus. Muitas pessoas estão sendo assim, e eu te digo, se você tem passado isso na tua igreja, meu irmão, permaneça lá, amém? Não fuja de Jezabel, não fuja de Acabe. Elias confrontou, chamou para o monte, não sou homem de Deus, então vamos ali no monte orar, vem comigo, vem. Você vai ver cair fogo do céu e consumindo todo o holocausto, todo o sacrifício aqui, que eu tenho pago o preço para o Senhor. Ei, Ramansuri Anderemanai, em nome de Jesus, creia que Deus é contigo, amém? Josué 9, versículo 1 diz, e sucedeu que ouvindo isso todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jubizeus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Ou seja, meus irmãos, tem homens e mulheres que batem nas suas costas e dizem, não, eu vim aqui para te servir. Homens e mulheres que falam, estou junto com você. Homens e mulheres que falam, olha, eu posso ficar aqui com você? Eu fiquei sabendo que você foi levantado aqui para
conduzir o povo aqui, né? Depois de Moisés, ou seja, Josué está aí, ó, lutando as guerras, ganhando, fazendo tudo acontecer aqui, e eu queria vir aqui, ó, te servir. Eu vim de uma terra muito longe, de uma terra muito distante, né? Ou seja, agem de astúcia para estar ali do lado do líder, agem de astúcia para conseguir cargos, agem de astúcia para governar junto ali, para estarem ali lado a lado, amém? Pessoas que muitas vezes mentem, manipulam, amém? Porque aquelas pessoas, eles eram vizinhos, eles falaram que eles eram de uma terra muito longe, de uma terra muito distante, e se aproximam ali do líder e compram com lisonjas, cargos, compram com uma falsa fidelidade, cargos, amém? Deus, ele olha para o coração, amém? Sabe como é que o rei Davi foi levantado? Ele não estava nem na casa, ou seja, ele não estava nem no templo, ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhinhas. Os seus irmãos tinham rejeitado ele, o seu próprio pai tinha rejeitado ele. Ele estava ali, ó, no meio do deserto, ali da floresta, ali, ó, apacentando as ovelhinhas do pai, de Jesus Cristo de Nazaré. Então o profeta chegou lá na casa e falou: cadê? Não tem mais nenhum filho aqui? Porque desses daqui que está na casa aqui, ó, não vejo nenhum que vai ser rei. Deus mandou ver se tem mais algum aí. Aí foi chamar Davizinho que estava lá, ó, lá jogado lá, ó, abandonado pelo pai, abandonado pelos irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, ele olha para o seu coração, ele vê o que você está fazendo, não ali, ó, no templo, não ali na frente de todo mundo está olhando. Ele vê o que você está fazendo na rua, dando comida para os enfermos, dando comida para os moradores de rua. Amém? Em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Não seja como um crente hiena, não seja como um homem hiena, amém? Que tem duas caras, amém? Não seja como um homem que não serve da forma correta, um negociante, um mercador, não. Seja um homem que busca primeiro o reino dos céus e que faz as coisas no secreto e no culto ao Senhor. Receba o momento insight de hoje, a verdade escondida nos cananeus e em quem anda como uma hiena. É isso aí, até o próximo momento insight. Fiquem com Deus. E eu queria te fazer um convite. Se você está com alguma enfermidade, ou tem se sentido triste, oprimido, se as coisas não têm dado certo na sua vida, se você tem sido atormentado por pensamentos, vultos, vozes, pesadelos, e deseja receber libertação, amém? Cura sobre a sua vida, amém? Se você deseja receber respostas de Deus, me adicione no Zap Zap. O meu número é 013 98201 9903, amém? E me envie o seu nome e sobrenome, que eu quero estar orando por você, amém? É tempo de Deus mudar a sua história, amém? Venha conversar comigo, venha me visitar, ok? E se você já é um guerreiro do Senhor e já prega a palavra, ou é um adorador e deseja colocar a mão no arado, entre em contato comigo também. Vamos desenvolver projetos evangelísticos juntos, amém? Ou se você quiser doar algo para a obra do Senhor, alimentos, roupas, me procure. Existem irmãos precisando de doações, amém? E se você deseja me convidar para ir visitar o seu ministério, também entre em contato comigo, amém? Irei visitar o seu ministério com o maior prazer. O reino precisa avançar. Aguarde o seu contato.